tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, gente, e né, de poder estar aqui nesse momento especial, né, compartilhando com vocês e a gente trocando experiências, né, nesse segmento tão apaixonante que é esse segmento de TICs, tá ok? Daí no final a gente fala um pouquinho mais, tá bom? Bom, pessoal, a gente vai hoje, né, tratar sobre falhas e defeitos. Eu vou dar um spoiler, né, em relação a isso. A gente tem na nosso planejamento para o treinamento esse ano, a gente tem vamos ter mais 10 horas de um módulo que é um pouquinho mais detalhado em relação às patologias, né, aos defeitos. A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nisso, e essas falhas e defeitos, hoje a gente vai falar sobre 1 hora, mas aqui nós temos assunto para falar 10 horas tranquilamente, tá? Então a gente vai passar um pouquinho, né, entre os mais interessantes, mas no próximo módulo, que é o CIP, né, a gente vai tratar com um pouquinho mais de detalhe, tá? Então vamos lá. O que a gente vai ver hoje, né, no nosso índice hoje aqui, os tópicos que nós vamos falar, quais os objetivos, né? Por que falhas e defeitos? Porque a gente vai falar 1 hora hoje, né, só sobre falhas e defeitos, né? Por quê? As normas de referência também são normas de referência internacional. A gente tem normas aqui no Brasil, né, mas todas baseadas em normas internacionais. Inspeções, né, quais são os critérios, né, o que fazer, alguns aparelhos, parâmetros para inspeção e relatórios, né, técnicos, né, como é que a gente vai relatar depois, né, tudo que nós vimos numa inspeção ou detectamos de defeito. Aqui a gente tem um livro que chama o Fritz Atlas, né? Ele tem o verdinho e tem um azulzinho. Ele traz, assim, também quais são os defeitos mais comuns, né? É bastante interessante, né? A gente tem aqui, então, qual que é o objetivo, né? O objetivo de uma análise de falhas e defeitos é uma inspeção visual, né? Para análise e detecção de falhas de aplicação ou defeitos na película, né? Porque essas falhas na aplicação ou defeitos na película, elas vão estar diretamente ligadas à performance, né, ou má performance do produto que foi aplicado. Então, né, sempre, né, o tratamento de superfície é muito importante, né? Não se consegue uma boa performance sem tratamento de superfície legal, mas também nada adianta você ter um tratamento de superfície legal, um produto bom, e durante a aplicação você permitir que haja defeitos na película de tinta, porque nós estamos falando de uma espessura muito baixa, né? A gente está falando de esquemas de pintura, né? Alguns esquemas de pintura, por exemplo, sobre galvanizado, a gente fala de uma dupla função com 40, 50 microns, não pode ter defeito. Qualquer defeito ali é fatal, né, para a durabilidade, para a performance do esquema de pintura. Para entender melhor, isso aqui não é bem uma regra, tá? Isso aqui é mais ou menos para a gente conseguir entender um pouco mais, né, a gente ter um contexto mais bem formado. Existem as falhas de aplicação e os defeitos de película, né? As falhas de aplicação, elas são irregularidades que podem ser corrigidas durante a aplicação da tinta, né? Escorrimento, impregnação. A gente vai ver em duas partes, tá? Os dois, no início da apresentação e depois no final, né? Porque eles têm os dois, eles podem ser um defeito de aplicação e depois, ele se secar com defeito, ele se torna um defeito estrutural. E os defeitos da película mesmo, fora as falhas de aplicação, né? Eles vão afetar a performance, né? Ou estética, tá? E podem ser superficiais, que daí são os que afetam mais a estética, que nem casca de laranja, por exemplo, e os estruturais, né? Fendimento, craqueamento, tá? Então, as falhas de película úmida, né? Escorrimento é um bom exemplo, impregnação de abrasivo, poeira, né? Pelos também. As películas, então, para a gente, os cosméticos, né? Eles vão estar ligados à aparência, à estética, né? E né, eles são, basicamente, vão alterar a cor, né? Ou o brilho, né? Muitas vezes também a gente tem um defeito de blush em cima, né? Você acaba tendo uma formação de uma névoa, também um defeito. A casca de laranja, diria que ele é o mais contestado, né? Porque você não tem um defeito estrutural, né? Então, como ele é muito
é da visão de cada um, né? Tem gente que acha que está com muita casca de laranja, outros que está com pouco. Então, é um defeito superficial e um estrutural, né? Que vão comprometer a integridade da película da tinta e a função protetora, né? Quer seja ela, né, para proteger contra a umidade, contra a corrosão, né? Então, a gente vai, depois da aplicação, você consegue ver e também ele está, como eu falei lá no começo, ele está ligado diretamente à vida útil do filme. Aqui a gente tem uma tabelinha, né? Que essa tabelinha aqui, ela tá, eu fiz uma atualização dela há pouco tempo, então a gente tem os principais defeitos, né? E o que que eles, onde é que você vai encontrar esses defeitos? Então a gente tem casca de laranja, que é uma falha na aplicação, ele é superficial, né? Ele não é não é estrutural. A gente tem também corrosão e oxidação, que vai ocorrer, né? Se for um defeito, ele vai ocorrer um defeito estrutural, o craqueamento, né? Existe o craqueamento, que ele é superficial, isso aí acontece bastante nas tintas ricas em zinco, né? Tá? Então, existe aquele craqueamento da tinta rica em zinco, ele pode não chegar até o substrato, né? Mas geralmente a gente tem esse problema. Tá? Então, é uma tabelinha bastante interessante. Vou pegar um exemplo, tem inclusão de pelos, por exemplo, parece algo assim tão simples, mas a impregnação de pelos, né, por causa de aplicação com trincha, ela é uma falha de aplicação e ela é estrutural, né? Se você deixar um pelo lá que tem em torno de 30, 40 microns, né, um pelo da trincha, e uma película de tinta de 50 micrômetros, você já comprometeu todo, né, o teu trabalho de aplicação. Tá? Então, uma tabelinha bastante orientativa também, né? Então, a gente tem o próprio escorrimento, né, que a gente vai falar mais à frente para vocês, ele está aqui tratado como, né, um problema de falha de aplicação superficial, né, mas ele também pode ser estrutural, se você deixar ele secar, né? Então, tem as duas vertentes, né? A gente tem que analisar bem. Para começar, né, a gente tem muitas falhas e defeitos que ocorrem a partir, né, da falta, né, de cuidado, ou você não tem um trabalho preventivo para iniciar a pintura. Isso aí inclui várias coisas, né, não só o defeito, né, uma linha de ar contaminada com óleo, uma linha de ar contaminada com água, né, uma tinta mal preparada, né? Uma tinta onde você não misturou bem os componentes A e B, uma tinta que você não bateu ela antes de colocar ela para aplicar, você está com sedimento, então você não está com a tinta correta aplicando, diluição em excesso, né? A gente pode ter pistolas também com mal reguladas, né? Uma especificação de pintura, né, inadequada. Então, toda essa prevenção ela vem antes de você aplicar a tinta, né? A partir do momento que você aplicou a tinta, que é a última parte, né? É a última parte. Você tem desde lá de trás, né, com toda essa parte de tratamento de superfície, preparo, né? E a aplicação da tinta, ela é vamos dizer, a gente está no final do processo. E se ali falhar, você vai ter que começar de novo. Muitas vezes, né? Tem que sair para o jato, né? Vai voltar para o jato, que é muito pior jatear uma tinta, uma peça com tinta, né, do que sair do zero. Então, aqui até o próprio treinamento de mão de obra passa por essa prevenção, tá? Então, cuidado com superfície, com linha de ar, né, a tinta corretamente preparada, né, corretamente diluída, os pintores, né, que são os usuários do nosso produto, né, quem realmente vai dar um feedback se a tinta é boa, se a tinta não é boa para ele, para o trabalho dele ali. Também é importante esse treinamento, né? Uma qualificação de pintores, uma atualização desses pintores, tá? Então, são detalhes aqui realmente importantes para o início, né, de uma pintura, para que a gente não tenha, nesse momento tão crucial, um problema para voltar, né, e ter que jatear. As falhas de aplicação em película úmida, né, como escorrimento, aqui a gente tem um outro exemplo aqui de falhas e defeitos. Na película úmida também a inclusão de abrasivos, né, pelos e poeira. O abrasivo, por exemplo, se você tiver uma área de jato por perto e a tinta ainda estiver úmida, você vai acabar tendo uma contaminação por abrasivos, né? Você pode ter uma corrosão inicial, né? Agora, o problema dos pelos, né? Porque os pelos muitas vezes eles podem vir de outra área, pode estar limpando uma área, né,
com estrutura, e isso aí fica no ar, fica no ambiente e acaba caindo na tinta. Então, essa foto está bem no meio justamente para mostrar isso, porque não dá para relevar esse problema, né? A gente tem muitas vezes ali a oclusão de pelos que eles acabam sendo, tem uma espessura maior do que a própria película de tinta, né? Aqui ele é uma falha de aplicação de película úmida que já nasce na estrutura. Nós temos aqui uma falha, né, de aplicação por trincha, marcas de trincha. Então, elas são essas saliências, esses sulcos, né, que são indesejáveis, né, pela formação da película, né, totalmente irregular, áreas com baixa espessura, áreas com alta espessura não tem problema, né, no que a gente fala em relação à proteção anticorrosiva. Agora, né, se você tiver uma falha ali, você vai ter o início da corrosão. Então, o que que acontece? As causas mais prováveis, né, dessas marcas de trincha, elas estão ligadas à viscosidade da tinta, né? Elas estão ligadas também a uma tinta não adequada, né? Porque assim, as tintas, geralmente quando você vai usar uma tinta, né? Falar usar uma trincha para fazer um recorte numa peça, para fazer um stripe coat, você usa ela geralmente sem diluir, né? E quando você vai fazer numa área maior, aí você acaba vendo quais são, né, os defeitos. A gente tem produtos com alta viscosidade, só a viscosidade não seria um problema, mas o problema da falta de alastramento vai te levar até essas marcas de trincha, né? Até tem um bom exemplo disso numa outra apresentação que nós fizemos esse ano, é onde a corrosão ela começa exatamente, né? Exatamente onde você tem essas faixas da espessura mais baixa, né? O que que a gente pode fazer para prevenir, né, esse tipo de marca? Você pode minimizar, dificilmente você vai ter uma aplicação tão boa quanto uma aplicação por pistola, por pulverização aplicando com trincha, né? Mas aqui você consegue, utilizando o produto adequado, diluindo um pouquinho mais, né? E não adianta diluir muito, porque senão você vai ter no final uma espessura muito baixa. A gente teve já alguns produtos, né, que eles vieram evoluindo com o tempo, né? Um exemplo disso, o Oxibar DAL, né, 535, é um produto que ele está tanto tempo no mercado e ele não vamos dizer assim, as alterações que ele sofreu foram alterações mínimas, né, ajustes para que ele fosse cada vez melhorando, né? Então isso a, a gente não mexe na estrutura, não mexe no cerne do produto, mas você consegue melhorar a aplicabilidade, você consegue melhorar, né, o aspecto. Então, ele é um exemplo porque a gente teve uma obra que eu mostrei, inclusive, umas apresentações anteriores, que foi a obra da Chesf, né, lá na Bahia. E aí, o produto, ele ficava realmente, né, pelo calor, ele secava rápido demais e ele ficava com as marcas de trincho muito evidentes. E aí foi feita uma evolução, né, simplesmente para melhorar o alastramento, né? Então, isso é necessário. Os produtos hoje são muito melhores, né, mais aplicáveis em relação a esse quesito, tá? Os defeitos de película, né? Então, um superficial e um estrutural, né? O superficial a gente já tratamos, né? Que é um problema de cor ou de brilho, né? Que vai comprometer o grau de estética, né? Ele não vai interferir na proteção corrosiva, né? Em termos, né? Se a gente estiver falando de um poliuretano com 30 micrômetros, lá embaixo tiver um PU, ele não vai realmente interferir, mas, né, podemos estar falando de uma demão única, né? De um produto poliuretano de dupla função, a degradação de cor, né, ela pode permitir com que, na verdade, a incidência de raios solares no polímero ela acabe aumentando e você pode ter uma pior performance. A gente vai, isso aqui é um slide só para chamar o que, que nós vamos ver na frente, então nós vamos ver a descoloração, o empoamento, enrugamento e casca de laranja, né? Algumas manchas também, a exudação, que é um processo bastante interessante, né, e intrínseco a um tipo de produto. O que que a gente tem, né, para a gente falar um pouquinho mais a fundo de casca de laranja? A casca de laranja ele é um defeito estético, né, e superficial de uma película. É um defeito, não seria uma falta de alastramento, né? Muitas vezes não é falta de alastramento, ela é um airless, por exemplo, se você pegar o mesmo produto, né, diluído igualzinho, pegar um painel aplicado com tanque de pressão e pegar um painel aplicado com airless, você vai ver que existe uma diferença, né? Então, esse defeito estético, ele vai muito do bom senso, né?
vai muito do que você realmente está esperando para aquele esquema de pintura ou para aquela peça que está sendo pintada. Então, o airless, ele nunca vai te dar o mesmo acabamento que um tanque de pressão e ele fica com mais casca de laranja. Então, existem, né? Inclusive, há pouco tempo que a Petrobras colocou a casca de laranja como defeito, né? Não existia, não era considerado um defeito. Mas, como também já falamos, né, pessoal, a evolução, né, da pintura, a evolução das tintas com cada vez mais durabilidade, cada vez um efeito estético, né, mais no detalhe. Então, isso aí tudo faz com que a gente realmente aceite isso, né, e trabalhe também para que os nossos produtos, além de promoverem uma boa proteção, né, anticorrosiva, uma proteção química, eles também têm um acabamento adequado, né? Então, isso é um degrau acima do que nós tínhamos há 10 anos atrás, né? Então, realmente subiu a régua. A gente tem, então, entre as causas prováveis, né, também, além da diferença de airless, existe problema de diluição, né, tintas com muita tixotropia, pico inadequado, né, pulverização também, né, inadequada. A correção, né, muitas vezes você consegue ajustando pistola, ajustando pico, diluindo um pouquinho mais, diluindo um pouquinho menos, né? Mas muitas vezes você chega no limite e aquilo ali que é possível fazer com o equipamento que você tem, com a tinta que você tem, né? Então, um exemplo disso, a gente pode, por exemplo, pegar um oxibond, você não vai ter o acabamento, né, de um FBR, de um produto, de um poliuretano, um retano DHG, né, que seja. Então, existe isso, a gente tem que ter bom senso, né, quando a gente está falando em casca de laranja, porque não tem, né? Ó, aqui a casca de laranja está com 10 e aqui está com 8, não tem essa medida. Existe um equipamento, dói, né, mas aí é para pintura de automóveis, para pintura de ônibus, né, que exige mais, aí ele faz uma leitura, mas para o nosso segmento, e 99% dos segmentos, é tudo muito, né, em cima de interpretação, né, e cada um, né, tem a sua. Esse exemplo, por exemplo, né? Do lado direito é uma casca de laranja mesmo, né? Mas agora do lado esquerdo que a gente tem um azul aplicado, que não é defeito para muitas pessoas, outros vão ver, vão achar que isso daí é um baita de um defeito, né? Mas tudo depende, tudo depende. Aqui sim, né, a gente tem a perda de cor. A perda de cor é algo bastante interessante da gente falar também pelo seguinte: se você tiver, né, o melhor polímero, né, você tem o melhor produto do mundo, um poliuretano acrílico com filtro V, que resiste a 5.000 horas de QVA, né, 3.000 horas de QVB, beleza. Um polímero, né, com filtro V, né, com todo preparado para ter resistência ao V, para que ele não tenha, né, o seu filme prejudicado. Se você colocar um pigmento de má qualidade, o pigmento é que vai fazer esse papel de descorar. Então, você tem um polímero íntegro em relação a brilho, em relação a ele craquear, em relação a empoamento, né, que ele não vai degradar, mas você vai ter uma perda de cor. É mais ou menos assim, você vai pegar um Revolux, né? Vamos dar um exemplo do Revolux, o nosso poliaspartico, né? Você pega um Revolux e pode pegar um alquídico, né? Se a gente colocar o mesmo pigmento nos dois, né? Pigmento a gente nem trabalha mais, que são as lacas de manganês, que eram produtos, né, com preço bastante baixo, que era utilizado aí até. Ainda tem gente que usa, a Renner não usa mais, mas ainda existe. Então, se você pegar os dois e colocar um pigmento muito ruim, né, você vai ter perda de cor tanto no alquídico quanto no Revolux, que é um produto top. Então, assim, a formulação, né, ela tem que levar isso em consideração também, tá? Então, a perda de cor, ela também está relacionada à qualidade e à utilização de pigmentos com qualidade e sem qualidade. Não adianta só, né, a tinta ter, o polímero, né, a formulação da tinta está preparado para isso, o pigmento também, né? Então, a alteração de cor, né, aqui está evidente nessa foto, né? Então, a descoloração, ela vai levar a esse problema. Ataque químico também leva, né, a perda de cor, tá? Mas geralmente esse é o problema de pigmentos mal utilizados. A exudação, pessoal, né? Na exudação a gente tem aqui dois casos, tá? Os dois são exudação. Não existe, né? Não existia na BNT essa diferenciação, né? Então a gente tem uma exudação, que é esse problema que a gente está vendo nas fotos embaixo ali,
Do lado esquerdo é o bloom, né, que é o blooming, que é a primeira parte dessa reação, que é a migração das aminas, né, que não reagiram com o epóxi, então elas migram e formando o bloom. E o amine blush, que é a pior parte. O amine blush é quando essa amina reagiu já com o CO2, né, da umidade, e ela forma um filme sobre a película, mas um filme mesmo, é como se tivesse um polímero, né? E o que que acontece? Se você tiver ainda nesse estágio, né, do blooming, onde é o início da exudação, não precisa nem proceder, como a gente sempre pede, né? Pô, tá dando exudação, vai ter que lavar toda a superfície para aplicar a outra demão. Quando você tem o bloom e vai aplicar um epóxi em cima, não tem problema, porque aquilo ali são aminas ainda, né? Essas aminas vão reagir. A gente já fez muito disso, né? A gente já aplicou bastante produto com exudação, né? Sabendo que ele ainda não tinha formado o blush. A partir do momento que forma o blush, não tem outra coisa a fazer. Porque é como se você tem uma película, um filme, ele acaba formando uma película por cima do epóxi, né? E qualquer aplicação em cima, você não vai conseguir aderência, porque ele é muito mole. Então, nessa dúvida de que se é o blooming, né, ou se é o blush, né, manda lavar, não aplica. Existem kits, né, para você ver qual dos dois que a gente está falando, mas o bloom só é, assim, a gente só tem ele como não é um problema sério, se logo em seguida for aplicar uma outra demão. Geralmente, formando-se o blush em alta umidade, você vai ter que lavar a peça e vai ter que, para poder aplicar, né, outra demão em cima. Então, essa é um material, né? Ele fica como se fosse um óleo, né? Sobre a superfície, né? Geralmente é a migração de agente de cura amínico, né? Da tinta epóxi. Quando ela tem aí que a gente começa, quando começa o inverno, você começa a ter mais problemas de exudação, né? Então, quando tem muita umidade, você tem problemas de exudação. Ou você tem produtos que já, né, sabidamente eles vão te dar um pouco de exudação, né? Que nem os produtos, né? A gente tem a primeira geração do N2680, né? Que é o Revlon NVC WST, que é o produto para aplicar sobre superfície úmida. A formação da exudação já estava no escopo, né? Porque ele tinha aquela característica. Agora, se você tem, por exemplo, o aumento de umidade, a queda de temperatura, você vai ter exudação, né? Então, o que que a gente tem que saber? Quando esfria, para a gente diminuir um pouco essa exudação, nós temos que deixar os produtos com mais tempo de indução, né? Então, a gente lá, o epóxi, geralmente com alto sólido, você vai bater só o A e o B, espera 5 minutinhos, ou às vezes nem espera, né? Aí começa a aplicar. No caso, né, a gente tem temperaturas abaixo de 20 graus, de 18 graus, né, 17, 18 graus, é sempre prudente a gente deixar, né, o produto, né, com uma indução, deixar ele parado, homogeneizar A e B e deixar ele parado lá por cerca de 15 minutos, 10 minutos, né? Claro que não dá para fazer isso com um produto, né, um heavy can, os nossos heavy can, aí a gente já vai perder o balde e não vai poder usar, mas tem sempre que deixar um pouquinho. Esfriou, deixa um pouquinho mais para fazer indução e a gente não vai ter problema. Ou vai minimizar muito o problema de exudação, né? Os problemas estruturais, né, eles comprometem a integridade da película e a função promotora, aquilo que a gente viu. A foto lá que nós vimos do pelo, né, do pelo, o óculos ali é um exemplo disso. Ele mexeu estruturalmente, né, com toda a parte. Quais são os defeitos, né, mais conhecidos, né, estruturais? Os que a gente mais conhece é o fendimento, a impregnação por pelos, inclusão de abrasivo, a cratera, né, o descascamento, o empolamento, o poro, a pulverização seca e a oxidação, na verdade, ela não é um defeito oxidação. Várias coisas levam, né, a você ter uma oxidação precoce. Tá? Mas esses aqui são os mais comuns, os que a gente mais convive, que a gente geralmente combate. É um defeito estrutural bastante agressivo, né, o fendimento. Esse fendimento, aqui nesse exemplo, ele está num grau bastante acentuado e generalizado. A gente não tem, né, uma área pontual com esse problema. Que a gente está vendo, nós temos toda uma coluna, né, com problema de fendimento, né? Pode acontecer problema pontual também, onde se passa um pouco na espessura, né? Você pode ter ali, mas aqui nesse caso não, foi um caso estrutural, né? Estruturalmente bem, com uma densidade de defeito bastante grande. Então, o que que ele é? Ele é um defeito na película seca, porque geralmente ele ocorre durante a secagem, né?
tá? Então, ele vai ser um defeito de película seca. Pode ser excesso de espessura, retenção de solventes, retração do filme, né? E a correção, aqui não tem muito o que fazer. Geralmente, você vai, se estiver na fábrica ainda, vai para o jato, né? Não tem o que fazer. Então, vai perder o jato, né? Que já foi feito, né? Vai perder a tinta, vai perder tempo, ele vai ter que voltar. Não tem o que fazer. Aplicar qualquer produto aqui em cima é assinar, né? Um atestado de problema futuro, né? Em questão de tempo, ele vai voltar. Esse problema aqui, ele está sempre ligado ao mecanismo de cura, né? Tá? É sempre ligado ao mecanismo de cura, inclusive por retenção de solvente. Então, tem uma tabelinha aqui, né? Que, na verdade, ela é bem simples, mas ela está aqui só para a gente dar uma reforçada em um parâmetro bastante importante, né? Para nós que trabalhamos com tinta, e a gente tem que saber, que é o mecanismo de secagem, tá? Então, a partir do momento que você entende o mecanismo de secagem do teu produto, você vai conseguir evitar muitas falhas e defeitos, né? Você pode ter, né, produtos que vão secar por evaporação, que é o caso da borracha clorada, né? Você tem produtos que secam por oxidação, né, que é o alquídico, tá? E os outros que secam por uma reação de adição química, né, que é o epóxi, poliuretano, o silicato. O silicone, ele tem uma cura térmica, né, que é bem diferente das outras, tá? Então, a gente tem aqui essa tabelinha, bastante simples, mas o mecanismo de secagem é importante a gente saber, inclusive se for uma obra de manutenção, você saber o que tem lá embaixo, né? Se você for aplicar, por exemplo, qualquer produto dessas três últimas linhas que nós estamos vendo ali, que é o epóxi, o PU e o silicato, que o silicato tira que, mas vamos pegar um epóxi e PU, que fica mais tranquilo. Você vai aplicar em cima de um alquídico que foi aplicado, ninguém sabe há quanto tempo atrás, com espessura alta, mas é certo que você vai colocar o epóxi ou o PU em cima e você vai ter trincamento, né? Se não tiver na hora, com o tempo, né? Mas você vai começar a ter um problema de fendimento, vai começar a enrugar, porque o produto que estava ali não estava bem curado. Você aplicou um epóxi ou um poliuretano que tem solventes verdadeiros, solventes com poder muito maior do que um alquídico, né? E você vai realmente ter esse problema de, né, enrugamento, geralmente, tá? Aqui a gente tem são os parâmetros, né? Aqui quais são as referências, né, que a gente utiliza para identificar sempre, né, as falhas e defeitos. Então, nós temos uma norma específica nacional, baseada em normas ISO, né, que é a BNT, tem a BNT 15185, que é a inspeção visual de superfície para pintura. Tem uma que engloba bastante coisa, que é a BNT também, que é Sistema de Pintura em Superfícies Metálicas. E a N13, que a N13 ela compila bastante coisa de normas internacionais, ISO, SSPC e NACE, né, e condensa tudo dentro das normas Petrobras, porque ela, na verdade, é um usuário, não é um emissor, né, de normas técnicas, ela utiliza normas técnicas no seu dia a dia, né, então ela compila bastante coisa e faz com que o usuário, né, com que essa N3 ela seja bastante objetiva, bastante direta, né? Então, a gente tem aqui, então, a N13, aqui está tá errado, tá? A gente tem que corrigir, essa versão tá antiga. A BNT NBR 19 14951, que é defeitos e correções, né? A BNT NBR 15156, pintura industrial, 15185, inspeção visual de superfícies para pintura, né? Critérios de inspeção, gente. A gente vai, né? Aqui o ideal, né? É que se a gente tivesse, né, como critério de inspeção, a possibilidade de fazer 100% da área, seria o ideal. Mas todo mundo sabe que a gente não consegue fazer isso, né? Um critério de inspeção visual, ele acaba sendo por amostragem, né? Muitas vezes você fazer só uma inspeção visual, né? Ela acaba sendo possível, né? Acaba sendo possível, mas nem sempre se faz. É diferente de você fazer um teste de aderência. Aderência você não consegue fazer em 100% da peça. Primeiro que ele é destrutivo, né? Então, você tem que fazer ele, né, de uma maneira mais até em cupons, se for possível. Mas a análise visual, né, sempre, né, que se faça em 100% da área. Muitas vezes não é possível, né? Tem áreas que você não tem acesso, mas se a gente pegar um tanque, né, por exemplo, um tanque de combustível, né?
você consegue, porque já tem a obrigatoriedade de fazer o teste de Holiday para ver se tem poros, então você consegue fazer. Então, o ideal é sempre, né, que se tenha a possibilidade de fazer uma inspeção visual em 100% da área, né? É o melhor. A gente tem aqui também a definição de que para examinar tem que ser cada demão de tinta, né? Então você não faz uma inspeção visual depois que acaba a pintura, né? Que você deu a última demão, são dois produtos, um primer e um acabamento, então você tem que aplicar o primer, fazer a inspeção, aplicar o acabamento, fazer a inspeção, né? E antes, né, não esquecer que você já fez essa inspeção também na superfície, no aço, né? Aqui também o que nós temos hoje, né, de defeitos estabelecidos, tá, pela N13, mas baseados também nas normas, né, ISO, nas normas SSPC, NACE, e aqui nós temos quais são os defeitos, tá? Escorrimento, empolamento, enrugamento, o fendimento, né, as crateras, olho de peixe, impregnação de abrasivo, descascamento, oxidação, inclusão de pelos, poros, né? Então aqui tem bastante defeito. A gente tem aqui para falar um pouquinho de bolhas também, né, no próximo. Aqui a gente tem alguns defeitos de danos mecânicos, né? Para a gente falar de reparo, porque a gente teve uma mudança agora bastante significativa, tá? Então, em relação ao tratamento de superfície possível em campo, né? O que que a gente tem? A gente tem uma necessidade em campo, geralmente, né? Quando você tem uma pintura nova, então vai uma estrutura, ou você pintou um equipamento, né? Um implemento agrícola, que seja, que vai para o campo e chega lá danificado. O ideal sempre é fazer o quê? É recompor o esquema de pintura, né? Então você vai aplicar o primer, o acabamento. Se for só o acabamento, você aplica só o acabamento. Mas existe, né, uma dificuldade em relação ao tratamento de superfície. A aplicação da tinta nem sempre é o problema, né? E acaba sendo mais fácil. Agora, dependendo do local, né, se for para recompor um esquema de pintura original, você teria que dar, geralmente assim, fazer um SA2,5, ou fazer uma fosfatização, no caso de produtos de performance, você não consegue fazer isso em campo. Aí se tem, né, a obrigatoriedade de utilizar, né, o tratamento mecânico, né? Então nós temos, né, como a gente viu naquele módulo lá de tratamento de superfície, a gente tem a possibilidade de fazer todos aqueles graus, né, que foram apresentados. Então você tem um ST2 que é muito ruim, aí você tem lá o ST3 que é não tão ruim assim, né? E aí você parte para o SP15, que já tem perfil de rugosidade, e para o SP11, que é melhor ainda. Então, se você não pode jatear, você parte para um tratamento mecânico, né? E utiliza sempre da melhor ferramenta para você recompor você preparar bem o substrato para que ele receba a tinta e consiga, no mínimo, né, chegar perto do que a gente tem do jateamento. Esse SP15, gente, eu queria deixar isso aqui, eu quero reforçar isso aí, né, porque hoje a gente não precisa mais se contentar, né, com o famoso ST3, né? O ST3, né, como a gente já falou, ele é um tratamento de superfície que você tem aqui, ó, e a gente não está fugindo do tema, a gente está falando como reparar um defeito, tá? Então, o que que você tem? Você tem o ST3 é um padrão visual que ele não obriga o usuário, ele não define um perfil de rugosidade. Então, é só você fazer um lixamento e mandar bala. Quando você tem o SP15, ou você exige que se tenha um SP15, que é o que nós vamos começar a fazer agora em especificações aqui pela assistência técnica, é exigir, né, o SP15 no mínimo, porque o SP15 acaba sendo um tratamento mecânico tal qual o ST3, porém, né, com a obrigatoriedade de 25 micrômetros de perfil de rugosidade, coisa que a ISO não exige no ST3. E isso aí não precisa nada especial, né? É só utilizar um disco cerâmico, né? Ou as lixas flap, né? Tá? Então, vocês vão ouvir falar bastante nesse SP15 agora, podem ter certeza, né? Então, quando a gente tiver que especificar, ou quando nós tivermos que orientar alguém para fazer um tratamento mecânico, indica SP15, né? Que o SP15 é o tratamento de superfície com perfil de rugosidade, né? Antes a gente tinha, há pouco tempo atrás, era só o SP11, que nos garantia, né, esse perfil de rugosidade mínimo. Tinha que ter aquela máquina monte, né?
E não é todo mundo que tem. É uma máquina que também tem ela tem uma performance, né? Ela é muito demorada, ela não é produtiva. Mas o SP15 não, o SP15 a gente consegue indicar, né? Agora a gente está baseado em norma, né? Um parâmetro legal. Então, sempre SP15, tá? No mínimo, né? SP15, tá? O escorrimento, né, ele acaba sendo aqui, né, os dois defeitos. Ele é um defeito superficial, né, se a gente já está falando da película seca já, e uma falha de aplicação quando você tem uma película úmida. Esse exemplo aqui, né, nessa viga, né, estrutura, se estiver acontecendo esse escorrimento durante, né, durante a aplicação, ele é facilmente corrigido se você passar uma trincha ou se você passar um rolo, que é o que geralmente, né, se usa, como se tem essa prática, porque você vai evitar, né, um lixamento, você vai evitar que tenha que passar, ou até jatear a peça, né? Então, tem escorreu, formou esses runnings, né, que a gente chama que é esse escorrimento, você vai passar um rolo ali, uma lixa, e ele vai passar o quê? Tinha um defeito de superfície úmida, você corrigiu, ele não vai virar um defeito de película seca, tá? Então, você corrigindo ele na película úmida fica muito mais fácil, nem sempre é possível. Às vezes acontece de esse desplacamento, desse escorrimento acontecer em placas, né? Inclusive depois que deu a secagem ao toque, parece impossível, né? Mas acontece. Então, todo mundo vira as costas e escorre. Aí não tem como corrigir, né? Então, o escorrimento ele também tá definido na BNT, né? Um defeito ocorre durante a aplicação da pintura em formas de ondas ou gotas. A gente tem aqui esse defeito de pintura com excesso de espessura da película, né, que dá essa aparência, né, de cortina. E temos várias causas, né? Excesso de camada úmida, o pot life do produto vencido também é além dele te dar e da gente ter uma maior ocorrência de problemas de escorrimento quando está no final do pot life, né? Ele também, o produto com pot life avançado, ele também pode prejudicar na aderência, né? Tá? Então, a diluição excessiva da tinta também, né, ela causa isso, uma tixotropia insuficiente, e a temperatura do substrato também, né? Como é que a gente vai corrigir? Antes da secagem, remover o excesso com trincha ou com, na verdade, uma boneca de pano ou um rolo, né? Modificar as condições de aplicação da pistola, usar uma trincha macia. Depois da secagem, você pode secar, né? Depois da secagem, você pode lixar a peça, né? E controlar a espessura úmida sempre é o melhor método, né? Então, antes de você ter que corrigir, né, aquilo que a gente falou lá no início, se você trabalhar com a prevenção, você não vai ter problema de escorrimento, né? Então, acertar o gatilho, acertar o dedão do pintor, a espessura certa, né? Depois que ele pegou a mão, vai embora. Tentar sempre ter um padrão de diluição, né? Um padrão de aplicação, bico, né? Pistola, tudo bem acertadinho. O empolamento ele já é começa a ter um problema, né? De estrutural de película seca. A gente vai ver isso daí, né, essas bolhas, depois que o produto está aplicado e depois que ele já entrou em operação, na maioria das vezes, né? Então, a gente vai ter bolha quando o produto já ficou exposto, né, à umidade, já está lá no cliente final, né? Ou depois de que um tanque entrou em operação, né? Então, ele já é um defeito estrutural de película seca que você não consegue detectar no momento. O aparecimento de bolha, né? Ele vai resultar na perda de aderência da base, né? A bolha nada mais é do que isso, né? A tinta sai do substrato, ou pode ser entre demãos, né? Então, o primer acaba sendo o substrato, tá? Então, ele perde aderência na base, né? E forma essa superfície côncava, né? Então, as causas, né? Pode ser desde pintura sobre superfície contaminada, né? Por sais ou até por óleo, né? O processo de aplicação muito deficiente, condições inadequadas durante a pintura e a secagem, né? Oclusão de solventes ou ar no filme, né? Superfícies muito quentes, né? Que você acaba tendo uma ebulição ali, né? Né? Do produto. Incompatibilidade com proteção catódica ou excesso de proteção catódica, né? E aqui nada mais resta do que você fazer um lixamento onde você tem o problema, né? Você vai lixar, né? E vai ter que reparar, tá? Mas a bolha, ela pode ser de vários processos, né? A bolha pode acontecer por contaminação, né? De sais solúveis, pode acontecer por causa de óleo, pode acontecer pela proteção catódica, né? Pela condição
disposição, né? Então, a gente tem também divide em dois, né? Empolamento seco, né? Quando você tem as condições mais secas, que pode ser oclusão de solvente, tintas incompatíveis, superfície muito quente, e o empolamento com líquido no interior, né? Que ele vai ocorrer em condições de imersão, incompatibilidade com o processo, né, de proteção catódica, o excesso, né, de proteção catódica, e a pintura sobre sais solúveis, que é o mais comum, né? É o que a gente mais tem de ocorrências em relação à formação de bolhas, né? É geralmente o caso de sais solúveis, tá? A gente tem aqui, né, também esse exemplo do lado esquerdo. Quanto maior a quantidade de sais solúveis, né, de cloreto, né, maior a formação de bolhas. O empolamento, né, osmótico, ele é E também, além de ele ser o maior problema na formação de bolhas em produtos de alta performance, ele também é o mais fácil de corrigir, né? Então, uma lavagem com água, né, uma lavagem com água doce, você consegue corrigir isso, minimizar bastante, né? Não é algo difícil, né, de você estabelecer. Aqui é mais falar rapidamente sobre o processo, né, da formação da bolha. Então, a gente tem ali uma formação nessa figura de cima, aquele branquinho bem no meio da foto ali, ele é como se fosse um sal, né? Ele é higroscópico. Aí você tem a tinta e você tem a superfície em cima que vai ter horas muita umidade, horas vai ter baixa umidade, né? Então você tem essa velocidade de absorção, né? Dos sais solúveis, eles vão querer entrar num equilíbrio, né, de concentração salina com o que tem, com o ambiente que está lá fora, por osmose. Então, ele acaba facilitando a penetração de água para equilibrar essa concentração e vai formando a bolha, né? Esse processo de osmose é um processo bastante